Boa noite. Oi, Pan, vai participar hoje. Oi, Rafa. Boa noite. Gente, dias de luta, dias de glória, né? Quem participou aqui da semana passada me viu no dia do meu aniversário, toda maquiada. Aí hoje eu não tive vontade de nada. Hoje não passei nada, nenhum corretivo, nenhum rímel pra tentar ter um pouco mais de cílios, nem um filtro pra disfarçar. Hoje nós vamos assim, na cara e na coragem. Depois da semana passada, do meu aniversário, na sexta-feira passada, eu devia ter passado uma coisinha, né? Mas agora já foi. Enfim, depois do meu aniversário na semana passada, eu fiquei bem doente essa semana. Doente como eu não me lembro de ter ficado algum dia assim, de ficar de cama mesmo essa semana. Boa noite, Larinha! A Lara até me chamou ontem pra trazer uma palavra na nossa... Ai, peraí, deixa eu colocar um som novo. Pronto. A Lara até me chamou ontem pra trazer uma palavra no nosso grupo de mulheres que a gente tem, né? Uma reunião online, um discipulado online. Mas eu falei pra ela que eu ainda tava me recuperando, ainda tô me recuperando um pouco. Aí eu acho que é por isso que eu tava assim, sem vontade de passar nada. Nenhum brinco eu não coloquei. Enfim, gente. Essa sou eu, a mesma da semana passada, toda maquiada. Agora, de cara lavada. Mas o que importa não é quem está trazendo a palavra, e sim a palavra em si, né? O que importa não é a aparência de quem traz a mensagem, mas sim quem traz a mensagem, o que carrega. E o importante nessa noite é a palavra de Deus, não é nenhuma aparência externa. Então eu também creio que Deus está me libertando de certas vaidades, vergonhas e luxúrias que não fazem sentido. É claro que eu sempre busco fazer as coisas para Deus da forma mais excelente possível, mas enquanto a gente ficar se preocupando com o exterior e não se preocupar com o interior, muitas coisas ainda não terão frutos, muitas coisas ainda não germinarão. Então acho que também tem tudo a ver com a palavra de hoje, sobre o profundo, sobre a profundidade, sobre aquilo que a gente carrega, sobre aquilo que está dentro, muito mais daquilo que está fora. Então, para entrar na palavra de hoje, eu estava meditando ontem, na verdade hoje, ontem o devocional das crianças, à noite a gente sempre faz o devocional juntos, e falava sobre Eclesiastes 3, falava sobre o tempo de Deus. Em Eclesiastes 3, Salomão vai escrever, né, que há tempo para tudo, há um tempo e uma ocasião certa para cada coisa debaixo dos céus. E no versículo 11 do capítulo 3 de Eclesiastes, está escrito assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Versículo 14 diz: Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Então, ontem eu falava com as crianças sobre essa questão do tempo, de muitas vezes a gente quer gerir o tempo. Ai,
agora eu vou me coçar tudo e vou ficar vermelha. Não tenho nenhuma base para disfarçar que eu não fico vermelha. Se eu ficar com vergonha, eu vou ficar vermelha. Já era. Me conhecendo por inteiro. Enfim, a gente muitas vezes quer domar o tempo. A gente acha que porque muitas das coisas estão no nosso controle hoje, a gente tem domínio sobre a internet, a gente tem domínio sobre o nosso trabalho, muitas das coisas a gente tem domínio sobre as nossas finanças, a gente acredita ter domínio de tudo. E aí a gente gasta o nosso tempo, a nossa energia, a gente gasta aquilo que a gente poderia estar desfrutando em Deus, a gente gasta acreditando que a gente é capaz de domar o tempo. E isso nos causa ansiedade, isso nos causa medo, isso nos causa dúvida, tristeza, e muitas vezes o que nos afasta da vontade de Deus para a nossa vida é acreditar que somos capazes de gerir o tempo, quando na verdade nós não somos capazes. Deus é quem gera o nosso tempo. Deus é quem sabe a hora certa de cada coisa acontecer. Não é porque você planejou, porque você estudou, porque você se capacitou, que você é dono do tempo. O dono do tempo sempre será Deus. E eu nem sei porque, na verdade, que eu comecei com isso, porque a palavra de hoje, ela vai falar um pouco sobre a nossa intensidade em Deus. Vai falar um pouco sobre como estamos vivendo a nossa vida em Deus. Viver fora da vontade do tempo de Deus nos causa desconforto. E talvez existem alguns corações aqui desconfortáveis e clamando por esse anseio da eternidade que a palavra diz em Eclesiastes 3. Todo homem, toda mulher, todo ser humano, nós todos temos um anseio pela eternidade. Alguns ainda não perceberam isso, alguns ainda não sabem isso, mas a verdade é que todos nós ansiamos pela eternidade. E se alguém aqui ainda não anseia, minha oração tem sido: eu quero ansiar mais pela eternidade. Nós precisamos mais ansiar pelas coisas do alto, pelas coisas eternas do que pelas coisas temporárias. Nós precisamos mais gastar a nossa vida em adoração às coisas que são eternas do que às coisas que são temporais. Porque como nós queremos passar a eternidade com Cristo, se nós não temos tempo com Cristo hoje? Como nós queremos enraizar a nossa vida em Cristo, falar que somos cristãos, que somos cristãs, que somos cristãos, mas a gente não tem o tempo para conhecer esse Deus que a gente diz que serve. Quantas vezes nós estamos negligenciando o lugar da intimidade com o Senhor que Ele tem nos chamado? E aí eu queria ler com vocês um salmo que tá no meu coração há mais de um mês. Eu até compartilhei ele essa semana, mas eu creio que a palavra de Deus, ela sempre se renova, ela sempre vem de uma forma nova. É um salmo conhecido, o Salmo 92. É um salmo que todos nós deveríamos orar em cima dele, semanalmente, diariamente, render graças ao Senhor, cantar ao Senhor o quanto Ele é grandioso e poderoso. E hoje eu quero falar um pouco, compartilhar um pouco aquilo que Deus tem colocado no meu coração sobre o Salmo 92. Salmo 92, no versículo 4, vai dizer assim: Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor! Como são profundos os teus propósitos! O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva
e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Será que a gente consegue, no meio de dias difíceis, no meio da correria do trabalho, no meio da correria dos amigos, dos filhos, do marido, da casa, de tanta correria que a gente tem, será que a gente consegue parar e declarar ao Senhor: Senhor, tu me alegras com teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Será que os nossos olhos eles têm olhado para as obras do Senhor que Ele tem feito ao nosso redor? E a gente tem contemplado a beleza do que o Senhor tem feito, apesar da figueira não florescer, apesar da promoção não vir, apesar das coisas não acontecerem conforme a gente queira. Será que a gente consegue declarar ao Senhor essa verdade de dizer: tu me alegras, Senhor, com os teus feitos? Será que a gente tem buscado esse contentamento em Deus, em se alegrar com os feitos do Senhor? Ou será que os nossos olhos eles estão diariamente focados nas coisas que não deram certo? Focado no trabalho que não deu certo, focado no negócio que não deu certo, no contrato que não deu certo, no casamento que não deu certo? Será que a gente está vivendo a nossa vida baseada nas coisas que a gente se alegra se der certo o resultado, e aí a gente diz: nossa, Senhor, tu me alegras porque o resultado foi bom, porque tudo aconteceu como eu queria? Ou será que a gente consegue chegar ao Senhor e dizer: Deus, tu me alegras com os teus feitos, porque as obras das tuas mãos, elas me levam a cantar de alegria? Eu sou uma pessoa que eu tenho, nos últimos tempos, reclamado muito, murmurado muito. E o Senhor tem me chamado para esse lugar de intimidade. Porque quando a gente está num lugar de intimidade com o Senhor, quanto maior é o nosso tempo de intimidade, mais a nossa ótica vai se transformando. E aquilo que antes era motivo de reclamação, quanto mais próximo de Deus a gente está, mais a gente consegue ver beleza em detalhes. Talvez nem tudo possa estar dando tão errado assim, talvez tenha muita coisa dando certo, mas os seus olhos só estão focados nas coisas que estão dando errado. E aí a palavra vai dizer: o insensato não entende, o tolo não vê. Embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, ó Senhor, és exaltado para sempre. Quantas vezes nós estamos com a nossa atenção toda focada? Há pessoas que não caminham com Jesus e que têm sucesso. Pessoas que mentem, que enganam e que estão tendo sucesso. Pessoas que na internet estão mostrando uma vida perfeita. Estão mostrando que tudo está dando certo. E aí aquilo vai gerando algo no seu coração, que é o descontentamento com as coisas que Deus tem te dado. E aí a palavra vai dizer: o insensato não entende. O insensato não está entendendo que, embora os ímpios brotem como a erva, porque a erva ela dá em qualquer lugar. Só que quando a erva brota, por mais que seja rápido, por mais que seja em muitos lugares, elas são fáceis de ser arrancadas. Qualquer veneno mata, qualquer pessoa que chegar arranca, tira fora e se acaba. E aí nós estamos muitas vezes vivendo nessa corrida, e a gente quer respostas rápidas do Senhor. Nós queremos resultados rápidos, e aí nós queremos velocidade, nós queremos fazer e queremos que já dê certo agora, e esquecemos o tempo que o Senhor tem preparado para cada coisa na sua vida.
Enquanto Deus, Ele está nos chamando para um lugar de profundidade, de intimidade, tem pessoas dizendo assim, ei, eu sei que eu tenho Deus, Ele sabe como é o meu trabalho, Ele sabe que eu preciso vender, Ele sabe que eu preciso fazer, Ele sabe que eu preciso aparecer. Então, Deus, o Senhor sabe o que eu preciso, e eu vou trabalhar, e eu vou fazer, e eu vou fazer. E qual é o tempo que você está se aprofundando em Deus? Qual é o tempo que você tem parado e falado assim, Senhor, o Senhor me deu esse projeto, mas quais são as coordenadas que o Senhor quer que eu tenha agora? O Senhor deu esse projeto nas minhas mãos, mas talvez está grande demais, eu tenho feito, quero respostas, quero resultado, e não vem. Talvez é falta de intimidade com o Senhor, falta de profundidade com o Senhor, você não escuta mais a voz dele. E aí você não tem mais estratégias. Porque quando Deus dá algo na sua mão, é o próprio Deus que precisa dar a instrução. E o problema é que muitas vezes Deus dá algo na nossa mão e a gente pega o presente e a gente não fala mais com quem tem o manual de instruções. Talvez Deus, Ele entregou algo para você, que você orava, que você pedia, e aí quando entrega, você fala, eu não sei o que fazer. Não estou mais conseguindo ir para frente, eu não tenho mais resultado. Mas provavelmente, a partir do momento que Deus entregou um presente nas suas mãos, você virou as costas e falou, Senhor, obrigada por esse presente. Agora pode deixar comigo. E eu creio que Deus, Ele tem nessa noite nos chamado para algo mais profundo. A palavra vai dizer, Salmo 92 vai dizer como são grandes as tuas obras, como são profundos os teus propósitos. Os propósitos do Senhor são profundos, então Ele quer lidar com a gente de maneira profunda, não é de maneira rasa. Mais do que falar de Deus, mais do que saber sobre Deus, Deus, Ele quer que a gente se relacione com Ele. Deus, Ele quer que a gente fale com Ele, que a gente pare e fale com Ele. Deus tem nos alertado para um tempo de crescimento. Muitas coisas deixariam de acontecer. Muitas coisas não estariam acontecendo na minha e na sua vida se a gente tivesse mais tempo de oração. Se a gente tivesse mais tempo de devoção. E aí, alguém pode falar assim, mas você não conhece a correria da minha vida. Mas o que eu tenho certeza é que para tudo que nós temos interesse, nós arrumamos tempo. O diabo, ele tem roubado a identidade dos filhos de Deus. O diabo, ele tem roubado o chamado dos filhos de Deus. O diabo tem roubado os propósitos que Deus colocou nas mãos dos filhos dele. E quanto mais distante de Deus, mais a gente se esquece da identidade que Deus colocou sobre cada um de nós. Então o diabo vem e ele fala que você não é merecedor. Aí ele vem e fala que você não pode fazer tal coisa. Ele vem e fala que você não é capaz de fazer tal coisa. E aí ele fala que você então é um insensato, que você é um tolo e que você talvez é como os ímpios que brotam e que logo vai ser destruído. Ei, sabe o que o diabo ele insiste em falar? Os seus projetos logo vão ser destruídos. Ei, sabe essa ideia logo vai se acabar. O diabo ele tá o tempo todo querendo dizer, você não é justo, você não é merecedor, você não pode. Tudo que você quer fazer logo vai ser destruído, logo vai ser arrancado. É isso que o diabo quer colocar nas nossas cabeças. Mas eu creio que Deus ele me trouxe aqui de uma maneira hoje mais profética, talvez. Mas o que Deus tem gritado no meu coração é sobre esse novo tempo que nós precisamos aprender. Porque no mesmo Salmo 92, no versículo 12 vai dizer: os justos, porém, florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano.
plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E aí eu fiquei estudando e mastigando essa palavra. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. E quem são os justos que a Bíblia fala? Porque em Romanos 3 vai dizer: ninguém é justo, nenhum sequer. Mas no próprio capítulo 3 de Romanos vai dizer assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, Deus, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois a nossa absolução não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Então o que eu quero primeiramente declarar é que todo pensamento que alguém possa estar passando aqui de não ser merecedor, de não ser justo, de não ser nobre, de não ser filho, de não ser amado, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Porque nós cremos no Cristo Jesus que nos justifica. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus e isso nos torna justos em Jesus. Cada vez que eu e você, nós declaramos a nossa fé em Jesus, isso nos torna justos. Então nós somos justos, nós somos justificados. O sangue de Jesus lavou os nossos pecados e pela fé, não por obras, não por obediência à lei, pela fé, nós somos justificados por Jesus. E assim nós nos tornamos justos. Então, se somos justos, se Cristo nos vê como pessoas justas, ele está nos dizendo: os justos florescerão como a palmeira. Os justos não são aqueles que são ímpios, que florescem e que logo são destruídos. Ele está falando: ei, vocês são filhos de Deus. Vocês são justos, então vocês florescerão como a palmeira. Vocês são filhos de Deus, então vocês são chamados para florescer como a palmeira. Vocês são chamados para crescer como o cedro do Líbano. E eu fui me aprofundar um pouco sobre o que é essa palmeira. O que é esse cedro do Líbano? E na tradução grega, essa palmeira, ela se descreve como uma tamareira. A tamareira era uma das árvores mais famosas de Israel. E ela era muito famosa e também muito bem vista, porque todas as partes dela eram úteis. Desde a folhagem ao caule, ao fruto, tudo na tamareira era útil. Então o Senhor nos diz: os justos florescerão como a palmeira. E aí, trazendo um pouco também para a biologia, para coisas que eu fui me aprofundar para realmente ter sentido naquilo que eu vou falar, e as coisas do Senhor, elas sempre fazem sentido. Talvez não façam sentido ao nosso tempo, não façam sentido aos nossos olhos hoje, mas as coisas do Senhor, elas nunca perdem o sentido. Talvez você só está vivendo fora do tempo apropriado que o Senhor chamou. Mas as coisas de Deus, elas sempre fazem sentido. Seja agora, seja no futuro. Talvez você não entenda o movimento de Deus. Talvez você não entenda a profecia de Deus. Talvez você não entenda hoje Deus falando assim: ei, os justos florescerão, você é justo, você vai florescer. Talvez hoje não faça sentido nenhum, mas as coisas para o Senhor, elas sempre fazem sentido. E aí a palmeira, ela é uma das árvores mais difíceis de serem arrancadas da terra. A palmeira, ela tem uma das raízes mais fortes. Então, é uma das árvores mais
difíceis mesmo de serem arrancadas em situação de tsunami, de destruição. As palmeiras, tamareiras, elas são uma das únicas árvores que elas permanecem de pé, mesmo depois de ventos fortes. Um pouco do que eu pesquisei, as palmeiras, elas aguentam ventos fortes e elas se dobram e depois elas se voltam para cima. E muito difícil para que ela seja arrancada do solo por causa das suas raízes. E hoje eu quero trazer um pouco a mensagem. Aonde estão as nossas raízes? Aonde estão as nossas raízes? O que a gente tem feito naquele lugar que ninguém vê? O que a gente tem vivido num lugar onde não é mostrado? Onde não precisa ser mostrado? Porque as raízes das árvores, elas ficam escondidas, elas ficam no subsolo, elas ficam cravadas na terra. Então não é algo que precisa ser mostrado. Mas como estão as suas raízes? Como estão aquilo que você não precisa mostrar, que você não precisa aparecer? As raízes das palmeiras, elas crescem até encontrar água. E também por isso, as palmeiras, elas são uma das únicas árvores que florescem no deserto, frutificam no deserto. Aqui no versículo 12 do Salmo 92, o salmista está escrevendo sobre uma tamareira. E para quem não sabe, a tâmara é uma das frutas mais doces. A tamareira, ela produz frutos doces. E quando eu pesquisava sobre matéria, sobre aprender sobre palmeira, eu vi uma matéria na internet que falava sobre um prédio que plantou uma palmeira perto da piscina. Um prédio em São Paulo, se eu não me engano, também não sei de quando que é a matéria. Só que as raízes dela foram crescendo e elas foram parar no cano que levava água para a piscina. Porque as raízes da palmeira, elas vão crescendo, buscando por fonte de água. E será que nós, mesmo estando robusta, mesmo estando tão bonita por fora, tão atraente por fora, tão sorridente por fora, será que as nossas raízes, elas continuam em direção à fonte de água? Porque se nós estivermos bonitas demais por fora, grandes demais por fora, pomposos demais por fora, inteligentes demais por fora, mas se o nosso interior não estiver buscando a fonte da água, certamente uma tempestade passa e logo, logo a árvore é arrancada. Se as nossas raízes não estiverem profundas, um vento forte, ele é capaz sim de arrancar. O vento só não arranca, a tempestade só não arranca quando as raízes estão fundas e profundas, buscando pela fonte da água. Enquanto outras plantas estão secando no deserto, a palmeira, ela tem a capacidade de florescer por causa das raízes que estão buscando água. Mais do que ser o melhor no que você faz, será que lá no secreto você continua buscando a fonte daquele que te dá nutrientes para que você floresça onde Deus te plantou? A palmeira, ela também tem a capacidade de florescer em ambientes desfavoráveis. É por isso que Deus, ele fala que os justos florescerão como a palmeira. Não tem promessa de milagre, não tem promessa de uma vida sem defeitos.
mas tem promessa de florescer como a palmeira, mesmo em situações desfavoráveis. Quando aconteceu o tsunami na Indonésia, em 2005, uma matéria falava sobre uma mulher de 25 anos que sobreviveu ao tsunami porque ela ficou agarrada em uma palmeira. As imagens são de destruição, as imagens são de tudo acabado, de tudo destruído, mas as palmeiras permaneceram de pé. As palmeiras também passaram por tudo que as outras coisas passaram. Elas também sofreram com o vento, sofreram com a água, sofreram com a destruição, mas elas permaneceram de pé, com as raízes fincadas. Então, é para isso que Deus nos chama. Ele não está falando que as coisas difíceis não vão acontecer. O que ele está falando é que, mesmo se você precisar se curvar, só não perca, só não diminui o tamanho das suas raízes. Continue buscando a água, continue crescendo para baixo, continue crescendo com as suas raízes até que você encontre a água. Só que daí Deus vai e nos chama para um nível mais profundo com Ele. A matemática de Deus, ela sempre vai ser contrária à nossa. Tudo que para nós faz sentido, para Deus é diferente. Quando a gente acha que não faz sentido, tá fazendo sentido para Deus. E aí Deus, ele nos fala assim: olha, os justos, eles crescerão como o cedro do Líbano. E aí eu fui pesquisar o que é um cedro do Líbano. O que é um cedro? E diferente do que nós somos instruídos pelo mundo, diferente do que a empresa manda, do que o Instagram manda, do que o algoritmo manda, do que todo mundo manda, diferente de tudo isso que nos rodeia, a gente recebe um padrão de como é que os justos crescem. E o cedro do Líbano, ele é uma árvore gigantesca. Ela cresce até 40 metros para cima e ela cresce para os lados. Ela vira uma árvore gigante e robusta, cheia de folhas, cheia de vida. Só que nos primeiros anos de vida do cedro do Líbano, os 3 primeiros anos, ele cresce somente 5 centímetros para fora da terra. Só que para dentro da terra, as raízes do cedro do Líbano, elas crescem 1,5 metro. Então, quem vê um cedro do Líbano nos primeiros anos de vida pode pensar assim: não cresceu nada, não vai dar certo. São 5 centímetros só. Só que as suas raízes, elas estão a mais de 1,5 metro. Como que tá aquilo que ninguém tá vendo? O cedro é uma das madeiras mais nobres. O cedro é uma das madeiras mais resistentes. E quando eu fui pesquisar, dizia que a madeira de cedro, ela é resistente a insetos. Então ela é resistente que qualquer coisa faça furos em você, qualquer coisa destrua você, qualquer coisa tire a sua beleza. A madeira de cedro também, ela não lasca facilmente. A madeira de cedro, ela também tem uma longa durabilidade. E aí ela pode ser usada tanto na parte interna quanto na parte externa de casa. A madeira de cedro, então, ela é diferenciada. E aí por isso que Deus nos fala para crescer como o cedro do Líbano. A árvore de cedro, ela não cresce para cima sem antes crescer para dentro. Talvez não tenha ninguém vendo, talvez não tenha ninguém desfrutando, talvez não tenha ninguém aplaudindo, talvez não tenha ninguém admirando, porque afinal pode ter gente até falando assim: não muda nada, 3 anos já se passaram, só cresceu isso, não mudou nada, tá dentro da igreja, mas não muda nada.
Tá dizendo que tá caminhando com Jesus, mas não muda nada. Olha tudo acontecendo igual. A empresa continua igual, o trabalho continua igual, o casamento continua igual. Talvez fora realmente não tá mudando nada. Os 3 primeiros anos do cedro também não mudou nada. São 5 centímetros aparecendo. Mas e lá onde não tem ninguém vendo? E as raízes do cedro? Elas estão mais de 1,5 metro. Elas estão crescendo, mas não tem ninguém vendo. E às vezes o nosso coração se inquieta também, porque a gente também quer mostrar para o externo, a gente também quer mostrar para todo mundo que a gente cresceu, a gente também quer mostrar para todo mundo que a gente pode, que a gente faz, que é isso, que é aquilo, que o nosso exterior está mudando. Aí o nosso coração se inquieta, mas na noite de hoje Deus nos chama para examinar como está o nosso interior, como que estão as nossas raízes. Só que daí o interessante da árvore de cedro é que à medida que ela vai crescendo, após esses 3 anos, quando ela começa a se desenvolver, ela não para de crescer as raízes. As raízes continuam crescendo. E aí ela continua crescendo para cima e ela continua se desenvolvendo e ela vira uma árvore robusta, só que as raízes não param de crescer. E aí chega um momento que as raízes crescem tanto e que ela encontra o solo com pedras. E a maioria das raízes, pelo que eu pesquisei, de tudo que eu pesquisei, quando elas encontram rochas, elas param de crescer. Porque elas entendem que ali chegaram as rochas e que elas não podem mais crescer. Mas as raízes do cedro do Líbano, elas envolvem as rochas. E aquelas raízes, elas abraçam as rochas. E aquilo faz com que elas permaneçam mais firmes no solo que elas foram plantadas. E é por isso eu creio que a palavra vai dizer como são profundos os teus propósitos. Os propósitos do Senhor, eles são encontrados nas dores mais profundas. Os propósitos do Senhor, eles são encontrados na devoção mais profunda. Os propósitos do Senhor, eles são encontrados na busca mais profunda. Como que estão crescendo as nossas raízes? O nosso crescimento, ele precisa ser muito mais intencional para baixo do que para cima. O nosso crescimento, ele precisa ser muito mais intencional em raízes do que em exposição. Não faz sentido eu estar aqui me expondo, fazendo uma live sexta-feira, com algumas pessoas me ouvindo, se lá no secreto não tiver muito mais firme do que está aqui. É um desafio gigante estar aqui toda sexta-feira. É um desafio gigante. Eu tenho ainda receio. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de falar coisas erradas. Eu não me sinto capaz semanalmente. Semanalmente a minha oração é: Deus, quem sou eu? Como que eu posso? Como que eu posso ir ali e falar das coisas do Senhor? Como que o Senhor ainda pode me usar mesmo, eu tão falha mesmo, eu tão pecadora? E aí o Senhor tem falado: continua crescendo as raízes. Continua crescendo as suas raízes, porque quanto mais você cresce com as suas raízes, é inevitável que você não cresça para fora. Mas não busca querer crescer para fora sem crescer para dentro primeiro. Não busca querer aparentar algo que não é, porque o peso de mostrar ser uma coisa que você não é insuportável. Então, primeiro, cresça como o cedro do Líbano.
Primeiro firme as suas raízes. Primeiro finque as suas raízes no solo que é Jesus. Inevitavelmente, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo. Só que um dia, quando você ficar bem grande, as suas raízes vão estar maior ainda. E é assim que Deus nos chama para crescer. Todos os dias nós precisamos ser lembradas sobre as nossas raízes, onde que elas estão sendo fincadas. Elas estão sendo fincadas na eternidade, elas estão sendo fincadas na rocha que é Jesus. Ou será que as nossas raízes estão caminhando, buscando confiança financeira? Confiança no que faz, confiança no que tem? Quando que a gente vai deixar todas essas coisas e começar a confiar no Deus que é provedor? Quando que a gente vai deixar todas essas muletas que a gente se agarra? E aí a gente diz, eu confio em Deus, mas na verdade a gente está andando cheio de muletas. A gente está andando segurando em barras. Porque se Deus fala assim, ei, solta tudo, confia em mim, a gente não tem confiança suficiente. E não ter confiança suficiente é duvidar do caráter de Cristo. E a gente duvida do caráter de Cristo todas as vezes que a gente está longe, porque a gente não confia em ninguém que a gente não conhece. Para a gente confiar em alguém, a gente precisa conhecer essa pessoa. A gente só confia em quem a gente só ama, quem a gente confia. E a gente só confia em quem a gente conhece. É impossível confiar no caráter de Cristo se a gente não confiar nele. Se a gente não buscar fincar as nossas raízes nele. E o contexto, ele não fala somente os justos florescerão e os justos crescerão. Existe uma condição para isso. A palavra vai dizer, pois estão plantados na casa do Senhor. Pois estão plantados na casa do Senhor. Então florescerão nos átrios de nosso Deus. É preciso estar plantado na casa do Senhor. Não existe um lugar de confiança longe dos átrios de nosso Deus. O que é os átrios? É o centro da vontade. O átrio é o centro. O átrio era o centro do tabernáculo, onde a presença de Deus estava. Hoje nós temos o Espírito Santo e o átrio do nosso Deus é o centro da vontade de Deus. Não existe um lugar de confiança longe da casa do Senhor. Tem muitas pessoas que vivem uma vida dizendo que ama a Deus, mas não ama a igreja. Você não pode amar a Deus e não amar a casa dele, porque cada vez que nós vamos à igreja, nós não estamos indo lá para nos encher, nós estamos indo lá para cultuar a Deus. Até quando a gente vai ficar escolhendo lugares que nos agradam para esperar agradar o coração de Deus, o Senhor tem nos chamado para agradar o coração dele. Então ele nos diz, pois estão plantados na casa do Senhor. É preciso que a gente esteja plantados na casa do Senhor, é preciso sim que a gente busque por uma igreja, é preciso sim que a gente esteja perto de pessoas que caminham junto. Plantados na casa do Senhor também é, além de uma comunhão na igreja, uma comunhão com o Senhor diariamente. É no seu tempo devocional, é na sua intimidade. O Senhor tem nos chamado para criar raízes profundas, porque cada vez que a gente cria raízes profundas, a gente gera frutos saudáveis. Eu fiquei pensando sobre uma árvore, uma árvorezinha que a gente tem aqui no quintal, e quando a Helena vem do parquinho, tem uma florzinha vermelha, uma arvorezinha pequenininha, e aí ela arranca aquela florzinha vermelha e às vezes ela me dá. E passa 20 minutos,
aquela flor não serve para mais nada, porque ela foi arrancada da árvore e ela não serve para nada. E não é para isso que Deus nos chama. O Senhor nos chama para florescer como a palmeira, que nesse caso Ele está falando sobre tamareira. Tamareira que gera frutos doces. O Senhor tem nos chamado para gerar fruto que quando as pessoas arrancarem de mim e de você vai matar a fome. O que as pessoas tiram de mim e de você que tem matado a fome? O que você se permite gerar que tem matado a fome das pessoas? Não permita que quando arranque algo de você, aquilo morra na mão das pessoas. Não permita que arranque algo de você que seja até bonitinho, que seja até agradável, mas que não tenha propósito, mas que não tenha vida. Comece a gerar frutos que saciam a fome das pessoas. O Senhor tem nos chamado para ser como árvores que têm frutos que matam fome. Fome pela eternidade. Então, a minha oração hoje é para que cada coisa que arrancarem de nós, porque cada um dá o que o coração está cheio. Você não pode dar algo que você não tem. Então se encha, floresça, estique as suas raízes, busque por águas mais profundas as suas raízes, porque raízes profundas geram frutos saudáveis. E quando alguém buscar arrancar algo de você, aquilo lá vai matar a fome. Será fruto doce, será como a tâmara, que é doce ao paladar. Você tem gerado frutos doces? Ou será que quando arrancar algo de você sai destruição, sai ódio, sai rancor, sai falta de perdão? O propósito de Deus, ele nunca vai acabar em nós. O Senhor não criou nenhum de nós para ter um propósito que acabe em nós. Sempre vai adiante. É sempre além de nós, porque a palavra vai dizer que todas as coisas são dele, por ele, para ele. Então é sempre através de nós. Satanás, ele vai tentar destruir cada flor que quiser desabrochar. Satanás, ele vai querer cada florzinha que estiver brotando em sua árvore, ele vai querer arrancar. Porque antes de gerar fruto, existe a flor. Então, hoje, nessa noite, o Senhor tem nos chamado para cuidar das nossas árvores e fincar as nossas raízes, de preferência como o cedro do Líbano, que estica, que vai longe, que se aprofunda, que se envolve na rocha, que abraça a rocha e ainda fica mais resistente. Existe promessa para florescer quem está na casa do Senhor. Mesmo passando por estações, porque todos nós passamos por tempo determinado para cada coisa, então sim, vai existir deserto, vai existir a seca, vai existir a primavera, vai existir tempo de inverno, vai existir sim. Existem circunstâncias contrárias, existem sim os tempos difíceis, mas existe uma promessa e cada vez que os dias difíceis vierem, eu dou uma instrução. Declara o Salmo 92. Ora a palavra e diga: Senhor, e a tua palavra diz: os justos florescerão como a palmeira. Então eu florescerei como a palmeira, porque eu já entendi como é que essa palmeira floresce. Eu já entendi o que o Senhor quer dizer sobre essa tamareira. A tua palavra vai dizer que crescerão como o cedro do Líbano. Senhor, obrigado porque eu crescerei como o cedro do Líbano. Embora nada esteja mudando hoje, mas eu creio que minhas raízes estão se aprofundando e que logo elas estarão grandes o suficiente para que eu possa florescer para fora. Existe promessa condicionada àqueles que estão plantados na casa do Senhor. Para todos aqueles que têm as suas raízes fincadas.
Porque só Deus conhece o coração que cada um tem enfrentado. Só Deus conhece a luta, só Deus conhece o choro, só Deus conhece a lágrima. Porque tem lágrima, tem choro, tem oração que a gente não tem nem coragem de fazer para Deus. A gente não tem nem coragem de colocar para Deus as nossas angústias, porque tem pessoas que acham que é vaidade, tem pessoas que acham que sobre isso eu não vou orar. Mas Deus conhece tudo que cada um tem passado. Tem pessoas que andam sorrindo na rua, mas por dentro o coração tá quebrado, tá sangrando. Deus conhece esse coração. Existem dias que vão estar difíceis, que a caminhada vai ser difícil. Mas não espere ficar tudo bem para você se aproximar do Senhor. Não espere ficar tudo bem para você buscar por crescer as suas raízes. Não espere ficar bem para ter tempo de oração. Não espere ficar bem para buscar a Deus. Não espere mudar de vida para depois buscar a Deus. Não espere mudar de amigos para depois buscar a Deus. Não espere mudar de ambiente para depois buscar a Deus. Busca a Deus hoje. Tem gente que está esperando quando eu mudar, quando eu me transformar, quando eu não tiver mais vontade disso, quando eu não fizer mais isso, quando eu não cometer mais esse pecado. E o Senhor está dizendo, busque hoje. Com tudo que você tem, com todas as bagagens, vem do jeito que você está. É o Senhor quem transforma, é o Espírito Santo quem transforma, quem convence. Só que você nunca terá a sua vida transformada se você não der o primeiro passo de buscar se aprofundar o Senhor. E Ele tem chamado para a gente criar raízes neles. Os propósitos do Senhor, eles são profundos demais para que o nosso entendimento compreenda. Mas Deus prometeu. E se tem alguém aqui que acha que não tem promessa de Deus, tem muitas pessoas que acreditam que não tem promessa e falam, Dani, como que eu sei que eu tenho uma promessa? A verdade é que se você está respirando agora, você tem uma promessa. Se hoje você for dormir, amanhã você abrir os seus olhos e você acordar, você carrega uma promessa. Se você aceita Jesus no seu coração, se você crê em Jesus, você carrega uma promessa. E a promessa de Deus hoje que Ele escreve no seu coração é dizendo, você é justificado. Eu te fiz justo. E os justos florescerão como a palmeira, e eles crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, se plante na casa do Senhor, se plante na igreja, se plante no seu tempo, se plante na leitura, se plante em oração. Se tranca no seu quarto, ninguém precisa ver, você não precisa mostrar para ninguém, você não precisa fazer algo mirabolante. Talvez Deus tenha te chamado para crescer como o cedro do Líbano. Crie as suas raízes para baixo. Se aprofunda no Senhor. Somente Deus é capaz de guardar o nosso coração quando a gente tem crescido como o cedro do Líbano, querendo mostrar, querendo expandir, mas Ele tem falado, ei, ainda não. Ainda tem raiz para crescer, ainda tem raiz para crescer, não é hora de crescer para cima. Discerne as temporadas do Senhor. A corrida com Cristo, ela nunca será sobre quem chega primeiro, mas é sobre aqueles que não desistem. E se a gente vai para o final do capítulo 92, vai dizer, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Existe promessa para quem é jovem, existe promessa para quem é mais velho. E a palavra vai dizer, mesmo na velhice darão fruto. É muito fácil para nós que somos jovens dizer, Senhor, me usa, eu quero frutificar. Mas eu sei que tem muitas pessoas mais velhas que elas acham que não faz mais sentido, elas acham que já estão velhas demais, elas acham que elas não podem mais.
O inimigo tem falado que o tempo delas acabou e que elas não podem, e que elas não vão ter novas ideias e que elas não podem ter mudança de vida, mas o Senhor está dizendo, mesmo na velhice darão frutos. A corrida com o Senhor não é sobre quem chega mais rápido, é sobre quem não desiste. Então, o Senhor hoje tem nos chamado para esse nível mais profundo, para esse lugar mais profundo, para que a gente crie as nossas raízes num solo mais profundo. Como que está o solo do seu coração hoje? Como que está a busca por águas hoje? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Pai, por essa noite. Te agradeço pelo tempo de alinhamento que o Senhor tem nos chamado, Pai. Te peço perdão, Pai, pelos nossos pecados. Eu te peço perdão por quantas vezes nós queremos resultados. Nós queremos, Senhor, a Tua mão forte nos livrando. Nós queremos a Tua mão forte nos dando números. Enquanto nessa noite o Senhor tem nos chamado para fincar as nossas raízes no Senhor, Pai. Nos ensina, Pai. Nos ensina a confiar no Senhor mesmo quando nada faça sentido. Nos ensina, Senhor, a amar a Tua presença. Nos ensina, Senhor, a esticar nossas raízes até encontrarmos a fonte de água, Pai. Nos ensina, Senhor, a darmos fruto em tempo e fora de tempo. Senhor, nos ensina a sermos árvores que dão frutos doces, que adoçam o paladar, ó Pai. Eu oro para que as nossas palavras tenham amor, que os nossos atos tenham amor, Pai. Senhor, eu oro por cada coração aqui que está aflito, que está instigado, que está com medo, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que a Tua presença venha suavizar, Pai, toda dúvida. Venha suavizar todo medo, Pai. E que o Senhor possa, Pai, falar ao coração de cada um dos que me ouvem sobre a importância da intimidade com o Senhor, Pai. Eu creio, Pai, que muitas coisas serão transformadas a partir do momento da intimidade, Pai. A partir do momento do secreto. Tira de nós, Senhor, todo desejo de exposição. Tira de nós, Senhor, todo desejo de sermos melhor do que outras pessoas, Pai. Nós não queremos e não precisamos disso, Pai. Nós só precisamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Pai. Então desperta no coração de cada pessoa a Tua verdade, Pai. O Teu alinhamento, o Teu domínio, Pai. Derrama sobre nós os frutos do Espírito para que a gente possa caminhar, Senhor, nos caminhos que o Senhor nos colocou, para que a gente possa, Senhor, viver os propósitos que o Senhor nos deu da forma mais plena possível, Pai. Eu oro aqui, Pai, por cada família representada, por casamentos, Pai, que talvez estão a passos largos de serem destruídos, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor venha trazer restauração, que o Senhor venha trazer renovo, que o Senhor venha trazer a Tua paz. Eu oro por contratos, eu oro, Jesus, por empregos, por portas de empregos, Pai, que as pessoas têm orado e que não têm encontrado, Pai. Eu oro, Senhor, para que elas possam compreender a Tua boa vontade, Pai. Que elas possam testemunhar, Senhor, que o tempo de intimidade com o Senhor foi prioridade, que todas as outras coisas foram trazidas à tona sobre a vida delas, Pai. Eu oro, Senhor, sobre a minha vida, que mais do que toda aparição, Pai, que as minhas raízes possam ser como a do cedro do Líbano, muito maiores e mais robustas do que tudo que é visto por fora, Pai. Eu oro, Senhor, para que eu possa ser como a tamareira que o Senhor descreve, uma árvore que dá bons frutos, Pai.
e que tudo que sai da minha boca possa adoçar, Senhor, a vida daqueles que me ouvem, Pai. Eu oro em nome de Jesus, agradecendo pelo Teu ensinamento, agradecendo porque o Senhor é um Pai que nos ensina. Te louvo e te agradeço por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Essa era a palavra que Deus colocou no meu coração. Uma palavra de ensino. Acredito que quem não conhecia a profundidade desse salmo, hoje pode aprender um pouquinho sobre o que Deus quer falar sobre florescer, o que Deus quer falar sobre crescer. Às vezes a gente lê sobre crescer, lê sobre frutificar e a gente imagina uma coisa, mas na verdade o que Deus está falando lá no profundo é outra. E eu creio que o Senhor tem nos atentado, nos chamado, nos instigado para tempo de intimidade com Ele, tempo de crescer raízes, de buscar raízes, de buscar verdadeiramente entender quais são esses propósitos profundos que o Senhor tem para nós. Amém? Deus abençoe vocês, um bom final de semana, até semana que vem.